Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, estamos mais uma vez aqui, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade. Pedimos, Pai, que a interferência, Pai, do Teu Santo Espírito haja na nossa mente, no nosso coração, Pai, transformando tudo aquilo, Pai, que não está alinhado com a Tua vontade, Deus. Que através da Tua palavra, que a Tua palavra diz, é ela, através dela, Pai, que nós somos limpos, Pai. É através dela, Pai, que nós podemos, Pai, ter um coração, um caráter segundo o Teu, Pai. Que hoje haja diferença, Pai. Que essa aula, Pai, que vai ser falada, seja para uma transformação, Pai, do nosso ser, Pai. Nós já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bom, igreja, na última aula, a gente estava vendo lá a história, né, de Eliseu, o auxiliar dele, Geazi, né? Vimos a história lá da viúva, né, que a multiplicação, né, que aconteceu, aquele princípio, né, de fechar a porta, né, na vida, né, de qualquer servo, assim, antes do ministério para fora, o ministério de dentro, né, sua vida com Deus, né, e nessa passagem mostra bem isso, né, fecha a porta, e quando a gente abre a porta, depois desse tempo, né, com Deus, a gente não tem mais dívida com o mundo. Essa é a verdade, né? Por isso que aquele texto de Romanos lá, não devam nada a ninguém, a não ser, né, amar uns aos outros. Então você zera o seu débito, né? Então esse é um princípio, né? Aí a gente viu a história daquela mulher rica, né, que Eliseu passava e ela, só de vê-lo, né, como ele se portava, ela falava assim, percebo que esse é um santo de Deus, né? A importância do testemunho, sem ouvir sermão, sem ouvir nada, né? Só como ele se comportava à mesa, né? Porque quando passava lá, ela dava o alimento para ele pernoitava lá, né? Então assim, o cotidiano é que mostrava quem ele era, né? A gente viu isso. Vimos lá no final, né, que o filho dela, que ela não podia ter filho, né, Eliseu profetizou que ela teria um filho, né, para o Senhor abençoar ela, por ela servir, né, um homem de Deus. Nasceu o filho e tal, o filho morreu e ela foi falar com Geazi, né, e ele ainda perguntou assim, está tudo bem? Ela falou, está tudo bem. E o filho morto, né? A fé que ela tinha, né? Provavelmente, se ela não tivesse fé alguma, ela teria enterrado o filho, né? Mas ela contou para Eliseu, Eliseu orou e a criança ressuscitou, né? Então foi a fé daquela mãe que mostrou, né, para Eliseu, e provavelmente sem fé ela não iria atrás, enterraria o filho, né? Ah, morreu, né? E ela foi atrás de Eliseu com fé, né? E conseguiu. Aquela história de sem fé é impossível agradar a Deus, né? E todas as promessas que estão nesse livro, a gente só toma posse nela quando verdadeiramente a gente crê. Se a gente lê, legal, esse livro, tal, nossa, é verdade, mas não crê para nós não vai se aplicar. Por isso que assim, seja feita conforme a sua fé. Então, a importância da fé para nós acessarmos, né, as promessas, porque senão a gente pode viver conhecendo esse livro, mas como diz o texto assim, dentro da aliança, né, mas alheios às promessas, assim, sem conhecer as promessas da aliança, né? Porque não experimentam na fé. Aí, a última que a gente viu de Eliseu foi aquela história lá do vinho envenenado, né? Misturou com a comida, e aí o pessoal lá falou, morte na panela e tal. Eliseu foi lá, botou farinha, né?
e disse, ó, sirva para eles para que eles comam. E já não tinha mais mal nenhum, né? Todos comeram. E aí hoje a gente entra naquela vez que ele multiplicou a comida, né, para muitos. A gente às vezes pensa que a primeira multiplicação de pães, né, foi com Jesus, mas na antiga aliança já tinha né, essa multiplicação. Tinham só 20 pãezinhos, né, de cevada. Vamos ler o capítulo 4, os versículos 42 até o 44. Eu estou em 2 Reis, tá? 2 Reis 4, os versos 42 a 44. Um homem veio de Balsalisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse, dê às pessoas para que comam. Porém o seu servo lhe disse, como vou pôr isso diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer, dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor, comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Então, outra coisa da fé, né? A pergunta lá, como vou dar isso para 100 pessoas, né? Você está com 5 pãezinhos, 20 pãezinhos de cevada, tem 100 pessoas. E o cara tem a fé, né? O servo, mas como que eu vou colocar isso aí, né? E Eliseu, pode dar que vai sobrar. Né? E aí a gente vê lá, ó, pôs a comida diante deles, comeu e ainda sobrou. Né? A fé, né, da pessoa, sabendo, né, que conforme a vontade do Senhor, né, vai acontecer. E Eliseu andava assim, né, tinha aquela porção dobrada, né, de Elias, então ele andava sempre nesse nível de fé, né, era inabalável. E aí no capítulo 5, tem aquela história de Naamã, né, o comandante lá do rei da Síria. Vamos ler esse texto, que esse texto é bem legal, assim, essa dinâmica de Eliseu, né, que não se dobrava perante homens, né. Capítulo 5, vamos ler do 1 até o final, quando ele despede lá, até o 19. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse, por acaso sou Deus? Como poder tirar da vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei,
por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abanas e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então, os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então, Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o servo uma coisa: quando meu senhor o rei entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. É muita coisa, né, aqui. Então era assim, um poderoso, né, da Síria, que era uma potência, né, naquele tempo, né. Na casa dele tinha uma menininha que tinha sido levada cativa, né, escrava, a serviço da mulher, né, de Naamã, e ela tinha ousadia, né, quem dera, né, quando estava essa doença, o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. E ela falou: ele o curaria, né? Então uma escrava, né, de uma nação lá que tinha sido derrotada, né, tinha sido levada como escrava, levou, e Naamã contou isso, né, e olha, a menininha lá de casa, de Israel, falou assim, 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 e o rei falou: tá bom, vou te enviar uma carta, né, para você ir para aquele reino lá e falar. E ele foi, né, munido aí de uma verdadeira fortuna, né, se a gente for fazer assim aos valores, né, 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro. Olha o que nos dá essa fortuna. Mudas de roupa, né? Toda essa dificuldade de lá, né? Ele com mudas de roupas finas, né? E ele chegou perante do rei, né? Com aquilo tudo lá, falou: ó, vim ser curado. O rei rasgou a roupa lá, mas Eliseu ficou sabendo, né? E falou assim: não, deixa ele vir até mim, que ele vai ver que há profeta de Deus em Israel, né? E aí Naamã vai até a casa dele, né, com aquela comitiva, né, comandavam os poderosos, aí os carros, né, os cavalos, tudo. Chega lá,
para na porta, né, casebre humilde do profeta, né, que não queria estar envolvido no sistema, né, e lá, chega lá, o cara manda o mensageiro, nem sai da casa. Você imagina, tipo, vindo um presidente de uma nação, né, e você nem sai da casa, manda o seu, né, tamanha era assim, como ele sabia quem ele era no Senhor, né, ele não precisava de bajulação, honra de homens, né, ele não se importava com isso. Aí ele vai lá e manda o mensageiro dizer, nem ele diz, ó, vai lava 7 vezes no Rio Jordão, que aqui mesmo fala, comparado com os rios que eles tinham em Damasco, era um rio feio, lamacento, água escura, né? Ele fala, cara, eu com aqueles rios maravilhosos, você vai mandar entrar nesse negócio aí, né? E estava indignado, né? E embora os próprios, né, servos dele lá, os soldados, né, oficiais falaram, cara, se ele tivesse pedido uma coisa difícil para ser curado, você não ia fazer? Essa que é possível de você fazer, você vai embora, não sei o quê. E aí ele foi, né? E aí Naamã mergulhou 7 vezes, né, conforme a palavra de Eliseu, e diz no texto assim, que a pele dele se tornou como pele de criança, né? Fez questão de falar isso o texto, né? E ficou limpo. E aí ele volta, né, o homem de Deus, a Eliseu, né, e toda a sua comitiva vai lá, e agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel, né? E aí foi a história do presente, né? Aquele monte de coisa, né? Uma fortuna. E a resposta de um homem de Deus, tão certo como vive o Senhor, né? Então ele já afirma isso, né? O Deus que vive, o Deus vivo, né? E fala assim, em cuja presença estou. Não é que eu conheço, que eu andei, não, é que eu estou, ando na presença de Deus. E aí fala assim, eu não aceitarei nada de você, né? E Naamã continuou insistindo, ele recusou, né? E aí Naamã, assim, mesmo sabendo, né, que havia o Deus verdadeiro em Israel, né? Queria servir esse Deus, se prostrar, né? Na cabeça dele, o melhor jeito era levar uma terra, né? Para que eu estivesse na terra daquele Deus, né? Mas já dando um jeitinho, ó. Mas se por acaso eu estiver naquela adoração do Deus pagão, né, o rei estiver lá, eu vou me curvar, tá? Mas fala que tá tudo bem, né? Tipo assim, deixa eu fazer o social com os deuses aí, né, com o meu rei, mas eu sei que só tem rei, tipo, não se firmar, né, não ter a ousadia, né, de ir contra o sistema, né? Aí Eliseu fala, vai em paz, né? Então assim, Deus usa, né, o improvável, né, uma menininha escrava, né, israelita, serva na casa desse comandante, né, desse general, mas qual que era o testemunho dela? Há um profeta em Israel, um homem de Deus, e faz milagres, né? E aí a gente vê que até Jesus cita essa cura nos evangelhos, né? Então, assim, mostrando que Deus usa, às vezes, o improvável, assim, né? Você vê uma serva na casa de um alto comandante, né? Uma mocinha, para fazer, né? Curar um grande general, né? Para abençoar o patrão dela, né? O amo dela. E no capítulo 4 a gente viu, né? A mulher rica e proeminente, né? Sendo abençoada, né? E aqui a gente vê a menininha, né, escrava, né, abençoando, né? Então, não importa quem a gente é quando está no Senhor, né? Pobre, rico, Senhor, servo, para Deus, né? Diferença nenhuma, né? Ele usa, né, quem permitir ser usado por Ele, né? A gente às vezes fica falando, mas se eu tivesse isso, aí eu serviria, aí eu faria. Será? Deus precisa disso? O Espírito Santo precisa dessa ajudinha que você precisa ter para você dar no Espírito, assim, né? Menininha lá, ó, serva na casa, né? Salvou, né? Ele curou ele da lepra pela fé dela,
testemunho dela, né? E todos são recompensados, né? Não pense que só o profeta, né, recebe. Eu creio que essa menininha, né, com certeza foi recompensada pela fé, pela postura dela, né? Não, Naamã provavelmente, né, não foi só curado, né, mas conheceu o Deus de Israel, né? Teve a oportunidade de ser convertido, né? E aí a gente vê como ele vai, né, para Eliseu. Primeiro ele vai o rei, né? O rei não sabe o que fazer, aí envia para Eliseu, e como que Eliseu se comporta perante essas autoridades, né, que era o máximo, assim, né, na época, é como um verdadeiro homem de Deus, né, se comporta, né, para ele, não importa se é um homem grande ou um homem pequeno, ele que vai abençoar, porque ele sabe o que ele tem, né. Então, às vezes as pessoas, não, aquela pessoa veio, né? Então, chegar um governador, um presidente, vai com aquela pompa toda, né? E aí chega uma pessoa assim, mais simples, você nem, né? E aqui a gente mostra como os homens de Deus deveriam se comportar, né? Perante Deus somos todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas, por que a gente vai fazer? Então, para ele é a mesma coisa, né? E para nós, o povo de Deus, não poderia ser diferença quando fala assim que rasgou a parede de inimizade que havia entre nós. Então, etnia, cultura, né, classe social, se alguma dessas coisas fizer diferença para nós nos relacionarmos como irmão, verdadeiramente a gente ainda está numa igreja da antiga aliança. A gente ainda não entendeu o quão poderoso é isso. Falar que não há mais inimizade, servo, senhor, escravo. Né? E assim é que a igreja deveria se portar, né? Se a gente vê assim, igrejas com círculos assim, sabe? Tá meio errado. Eu não estou dizendo que não há afinidades. Obviamente que há afinidades. Pô, você gosta do mesmo esporte, você vai... Isso é outra coisa. Eu estou dizendo assim, na comunhão, no relacionamento. Se alguma coisa desse mundo atrapalhar isso, essa parede da inimizade ainda não foi rasgada. Então a gente ainda está na igreja da antiga. Então a gente precisa atentar nisso, né? Até nesses lugares assim, das raças, etnias, né? Às vezes, não, tal. E no início da igreja tinha isso, né? Quando falava que pararam de dar para as viúvas, que eram, né, misturadas, era já um racismo, né? Então a gente precisa se atentar para isso, né? Porque um verdadeiro homem de Deus deveria se portar assim como Eliseu, né? Não importa se é Naamã, se é uma menina, uma serva, não importa se é uma viúva, né? Ele mostrou aqui, né? Ele honrou a pobre viúva, falou com ela e aconselhou, né? A pobre viúva que não tinha nada. E é o general que estava acostumado, né, com reverência, com as pompas, com honra, né? Ele nem saiu da casinha dele. Me mandou Geazi, vai lá e fala para ele se mergulhar, né? Queria até trabalhar, né, no orgulho. Então você imagina um general da maior potência mundial vindo na tua casa e ele nem, né? E como que ele falava, né? Que ele saberão que Israel tem um Deus, o qual eu vivo em sua presença, né? Então ele sabia com quem ele verdadeiramente andava, né? Então assim, quem que é um general ou uma pessoa? Se eu ando na presença do Deus vivo. E a gente, não no jeito de orgulho, nada dessas bobagens, mas a gente deveria sempre lembrar disso, né? Nos nossos relacionamentos, quando a gente está no mundo, qualquer lugar, né? Com quem nós andamos, né? Na presença. Quando a gente está em algum lugar, que presença a gente representa, né? Quando a Bíblia fala somos embaixadores,
O que quer dizer isso? Se o embaixador dos Estados Unidos fala alguma coisa, ele está falando em nome dele, aqui no Brasil? Ele está representando aquela nação. Então o Trump não precisa estar aqui. Aí quando a gente está nesse lugar, fala, se Deus estivesse aqui, mas onde você está? Se você é um embaixador. Né? Então nesse sentido, né, que ele vivia diante de Deus. Então assim, quem que é Naamã? Quem que é esse general? Se eu estou na presença do Deus vivo, né? Onde eu estou, quem está? Deus está conosco, né? O Emanuel, o Espírito Santo de Deus em nós. Então, as pessoas, né, não ligam para a face do homem, ligam para a face de Deus, né? Os homens de Deus aqui, né? Então, ele queria ajudar, independente de quem era, né? Então, Eliseu ajudava a viúva pobre, o rico, só que ele mostrava o trabalho de Deus, né? Na vida do rico, o que aconteceu, né? Do poderoso? Ele precisou primeiro trabalhar o orgulho dele, né? Vai lá naquele rio Lamacento lá, porque ele falou, em Damasco tem os rios maravilhosos. Você vai fazer nesse rio Jordão aí, que tem lama, né? Um rio escuro. E aí ele estava acostumado, né? A todo mundo vir a saudá-los, né? As autoridades. E aí ele trabalha já o orgulho dele, né? Antes de mostrar o poder, né, de Deus. Ele vai e envia o servo, vai e diga a ele, né? E Geazi vai lá, né? E ele fala assim, e tua carne, né, será restaurada como de uma criança pequena, né? Na minha versão. E Naamã ficou bravo, a gente viu que a Adri leu no versículo 11, né? Fala, eu pensei que ele ia sair, botar a mão em mim, né? Eu ia ferir a lepra e eu ia ficar curado, né? Por que eu vou entrar nesse rio aí escuro desse, com os rios que eu tenho lá, né? Como que era Abana, né? Farpar, o nome dos rios, muito melhor que esses, né? E ele ficou tão bravo que ele falou, vamos embora daqui, né? Então, assim, muitas vezes, isso também ensina, quando profetas, né, homens de Deus se levantam pela verdade, né? Ou tem esse ministério, né? De levantar a verdade de Deus, vai irritar as pessoas. Várias passagens a gente vê isso aí, né? A gente tem que entender isso, né? Às vezes o ministério profético, na verdade, né, quando a gente fala a palavra do Senhor, né, independente da situação que a gente está, vai criar uma irritação. Não estou dizendo que a gente tem que querer irritar, não é isso, né? Não é tentar irritar, né? Estou dizendo quando a gente fala uma verdade de Deus, né? Porque assim, toda a Escritura, quando fala algum ponto que eu ainda não vivo, que para mim ela é promessa, ela é uma palavra profética. Toda vez que a gente está no púlpito falando alguma coisa e a gente não vive, para nós ela é uma palavra profética. Eu posso viver aquilo, né? Mas eu tenho que, pela fé, né, crer e tomar posse disso, né? Então, e alguns profetas, né, têm esse ministério, né, de trazer à tona, assim, as mazelas da igreja e a maldade do coração humano. Mas nunca é para condenação, é para conserto. Mas assim, como que eu vou resolver um problema se eu nem sei que eu tenho esse problema? Né? Tipo, eu não sei que eu não sei, né? Tá pior ainda, eu nem sei que eu não sei que eu não tenho esse problema. Então assim, tanto Jesus, Paulo, né, e os profetas aqui como Eliseu, né, tinham esse encargo, né, de mostrar o coração humano, a maldade humana, para que haja conserto, que haja arrependimento, né? Então não é para imitar no sentido de querer irritar, é no sentido de que a pessoa verdadeiramente se enxergue, né? Se enxergue o coração, né? E aí Eliseu irritou, né, o orgulhoso lá, e próprio Jesus, né? A gente percebia, né, que quando ele
expunha a verdade, os orgulhosos que estavam, né, os religiosos, normalmente ficavam muito irritados, né? Os fariseus, os outros ficavam muito irritados, queriam matá-lo, né, jogar do barranco, apedrejar, né? Era esse o coração. E o que Jesus estava fazendo? Estava mostrando quem eles eram aos olhos de Deus. Simples assim, né? Estava mostrando, ó, vocês são isso aqui perante Deus. E aí, assim, quem conseguia enxergar, né? Jesus abria o mistério, quem não enxergava já estava condenado, né? Então, assim, o que ia para Jesus para aprender, aprendia. Os que iam para aprender só tomavam lei, né? Porque aí Jesus sempre, lei neles, né? É o que vocês querem? Então, leem vocês, né? Não acessavam a graça, né? Então, Deus não liga para a posição, para essas coisas, né? Só que o servo dele já não tinha muito juízo, Geazi, né? E é interessante aqui, que Naamã, né, teve que descer 7 vezes, né? Então, você imagina, ele era o máximo, né, do exército, lá, tipo general, tirando as roupas lá, toda a tropa, né, dele lá, e vendo ele lá se humilhar uma vez naquele rio, né, 2 vezes, 3 vezes, né, em obediência, né, 7 vezes, não ia falar 10 vezes. 7 vezes, né, e descendo, obedecendo, né, e aqui a mensagem assim, para nós, né? Quando parar, tipo assim, falando do número 7, né? Quando que a gente deve parar de se humilhar pelo Senhor, né? Então, Deus dá, né? Não 7 vezes para a gente, né? Talvez 70 vezes 7, né? O perdão ali, né? Então, desça assim, o que nos ensina, né? A gente deve descer nas circunstâncias que a gente ainda está se achando meio elevado, sabe? Até que a gente se humilhe perante o Senhor, né? Então aqui no caso dessa passagem, né? Ó, desça, né? Se esconda, mergulhe, né? Desaparece um pouco aqui a cabeça na água, né? E aí assim, até quando? Até se tornar como criança. Que não falou, aí a pele dele ficou como de criança. Ah, Senhor, mas quando que eu vou parar de me humilhar? Quando você se tornar como criança, que aí você vai estar limpo. Esse é o ensino, né? Porque aí a gente para, porque Jesus não disse que só as crianças entrariam, né, no reino do céu. O que está querendo dizer? Aquele que chegou nesse nível, né? Aquele que chegou nesse nível. Aí também, pastor, a gente pode ver uma questão de humilhação, porque no caso a lepra, geralmente era uma coisa que se escondia, né? Exatamente. Né? E ali, ele indo num rio, se banhando. Tirou as roupas, né? Todo mundo viu essa lepra, né? Tanto é que ele fala assim, puxa, o profeta não podia me chamar lá, põe a mão na minha cabeça, põe a mão ali, na né? cabeça e tal. Então, é assim que, né, o pecado, quanto mais escondido, né, tem que ser exposto para Deus mesmo, exatamente, né? Deus. Perfeito. Né? Se a gente não conseguir, né, a gente como cristão tem que entender que assim, perante ao Senhor, a gente tem que fazer a mesma coisa. Então, assim, quando a gente fica nessas orações meio genéricas, né? Ah, Senhor, me perdoa, eu sou pecador, né? Pecado tem nome, né? Tem cheiro, tem gosto, né? Então a gente tem que ser específico ao Senhor. Senhor, me perdoa meus olhos maus, me perdoa, né, se eu estou em adultério. É ali, falar ao Senhor a nossa mazela, né? Mostrar a nossa lepra, né? Senão a gente vai querer, não, Senhor, perdoa que nós somos pecador. A gente sabe que todos somos, mas do que você está precisando de perdão?
porque senão você ainda não se expôs, né? Exatamente, a gente precisa, né? Na palavra fala, se a gente for traduzir, fala assim, cada um específico, quando a gente traduz, né? Então precisa ter isso perante ao Senhor. E o pecado é sempre assim, né? Já que a gente entrou um pouco nisso, já está terminando, né? Se é um pecado que está no nível assim, eu com Deus, nos meus pensamentos, né? Algum olhar impuro, coisa assim, é com o Senhor. Agora, assim, se eu peco e envolvi a minha família, já não é mais só com o Senhor. Um pecado de adultério, eu nunca vou poder pedir perdão só ao Senhor, porque os envolvidos. Então tem que ter minha esposa, meus filhos, a família da pessoa que estava em adultério. Isso é que a gente vai se humilhando. Então, o escândalo do arrependimento tem que ser maior que do pecado. Então, quando pega assim, esses caras, esses líderes, né, caindo em adultério, o cara vai lá, faz um vídeo de 1 minuto no Instagram e chora. Não foi lá falar com a família da pessoa, com o pai, né, da mulher que estava em adultério, ou com o marido, sei lá, com os filhos, com a esposa, né? Então é necessário, quando é só com Deus, é você com Deus. Quando está nesse, sempre a cruz, né? Deus, e aí depois, se envolveu alguém, faz parte disso, do seu arrependimento, de colocar as coisas, que é o mostrar a lepra, para ser curado, né? Então, é por isso que Jesus fala, só as crianças entrarão, né? A carne dele se tornou como de criança, né? Ficou limpo. Então, quando você se torna como uma criança, a lepra, né? Esse paralelo com o pecado, né? Também vai embora, nós nos tornamos limpos, né? Então, nunca antes, né? Porque a gente sempre quer ser grande demais, né? Acha que não, tal. Mas a gente precisa da inocência das crianças, né? Do perdão das crianças, né? A gente olha para um nenê, para uma criança, assim, sempre aquela inocência, né? É assim que a gente tem que andar perante o Senhor, né? Por isso que Paulo falava assim, ando com a consciência limpa perante o Senhor. Então, não tinha nada, né? O que ele falava, o que ele pecava, ele já arrumava. Pedia perdão. A gente vê quando ele estava lá com o Félix, tá? Que ele foi lá e se alterou com o sacerdote, na hora ele pediu perdão. Ele não sabia que você era um sacerdote do Senhor. Então sempre, né? Zerando a conta, sabe? Sempre zerando. Assim que nós deveríamos andar como o povo de Deus redimido nessa terra, né? Para que vejam quem é a igreja do Senhor, o que é a igreja do Senhor, né? E Deus permite essas situações, né, que essa passagem de Naamã nos ajuda, né, a entender, que é para nos levar nesse lugar, né, o lugar onde a gente some na água, sabe? Não, mais um pouquinho, né, não saiu tudo, né? Calma, você ainda não está igual um bebezinho, precisa baixar mais um pouquinho nessa água, assim, né? A gente sai daquele, né? Ah, não, mas eu sou, né? Eu estou no ministério, né? Eu ajudo tal coisa, não, né? O bebezinho não vai dormir mais, eu sou grande, né? E é assim que ele faz, né? Quando a gente percebe quem nós somos, né? Perante Deus e perante os irmãos, né? Talvez seja 7 só na gente, talvez seja 70, talvez seja 700. O importante é a gente não parar. Até a gente se tornar limpo e poder, assim, eu ando com a consciência limpa perante o Senhor, né? Então, assim, não tenho nada entre eu e meus irmãos e nada perante o Senhor. Não é que não vamos errar, não vamos cair, não é isso. É o que a gente faz quando isso acontece, né? Fico grande, orgulhoso, não, mas você não sabe, minha família, eu faço isso por causa disso, né? Sempre defendendo, né? Ou se humilhando perante o Senhor, né? Para consertar. E
Então a mensagem é simples, né? Continua descendo até se tornar criança, né? E aí ele volta, né, e diz, isso é maravilhoso, milagre incrível, né? E aí o que ele faz? Ele traz muito dinheiro, né? Roupa, ouro, prata, né, para Eliseu. E Eliseu fala assim como vive o Senhor, eu nada levarei, né? Então, a Bíblia diz para a gente, né, que às vezes até para a obra do Senhor a gente fica achando, faz campanha ali e tal, mas a Bíblia diz em 3 João 7 que a gente não deve receber dinheiro de incrédulo, sabia? Quem sustenta a obra de Deus são os filhos. Fala que vocês não devem receber dinheiro dos incrédulos, dos gentios. Quem mantém essa obra são os filhos, né? Os incrédulos, eles não têm direito de sustentar a obra de Deus. É um privilégio e graça dada aos filhos, saber que os filhos mantêm a obra, sabe? Então é mais ou menos assim como aquela casa, né? Então assim, eu estou trabalhando, já estou com a minha renda, então estou pagando a luz, a água, né? Aí chega o irmãozinho que ainda não está, mas ele está com luz, está com água, está comendo. Aí a hora que ele está trabalhando, ele já está ajudando, né? Nessa mesma casa, né? Com a água, com a luz, com comida. Aí chega aquele que ainda não sabe e está com os benefícios porque os irmãos estão mantendo. Aí a hora que ele entende, ele também começa. E assim a igreja vai. Deveria ir, né? Dessa maneira. Então, ele estava feliz em poder abençoar e resolver o problema, né? Eliseu. Então não era o dinheiro, né? É o povo de Deus que sustenta a obra, né? Eliseu recebia, né, de pessoas temente a Deus, a mulher rica, algumas pobres, mas não de Naamã, né? E a fortuna dele era muito maior que a delas, mas para ele falou, não, obrigado. A obra de Deus é diferente, né? Só que aí Geazi já não pensou desse jeito, né? Acabou, né? Semana que vem a gente só termina essa parte de Geazi, né? Que a gente vê que ele, assim como Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias, Geazi poderia ter recebido a porção dobrada de Eliseu. Só que ele foi atrás do quê? De Amã, né? Das coisas. O que ele recebeu? Porção dobrada, porque foi para ele e para o filho. Porção dobrada. Aí, o filho dele maiorzinho, pai, por que eu estou assim todo branco com essas feridas? Aí ele ia ter que explicar, né? Recebi a porção dobrada. Eu e minha geração. Né? Mas isso a gente continua na próxima aula, permitindo o Senhor, e aí a gente entra em 1 Crônicas, que tem muito ensino, 1 e 2 Crônicas, tá? Então, permitindo o Senhor, a gente caminha nelas. Amém? Amém. Obrigado. Pessoal, semana que